Quarto domingo do tempo pascal, 8 de maio de 2022, e hoje é especial, Dia das Mães. A minha se chama Lourdes, e a sua, como se chama? Deixa aí nos comentários o nome da sua mãe. Eu vou fazer uma lista com o nome de todas as mães que vocês colocarem lá e depositar no nicho de Nossa Senhora aqui na minha paróquia, para que a gente reze por elas durante toda essa semana. Participe! Afinal, as nossas mães merecem. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Amém. João, capítulo 10, versículos de 27 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A passagem da liturgia deste domingo é tirada do capítulo 10 de João, um discurso de Jesus durante a festa judaica da dedicação do templo em Jerusalém, que acontecia no final de dezembro. Esta festa comemorava a rededicação do templo, que tinha sido violada pelo sírio helenista por Judas Macabeu em 164 a.C. As palavras de Jesus sobre a relação entre o pastor Cristo e as ovelhas, a igreja, pertencem a um verdadeiro debate entre Jesus e os judeus. Estes fazem a Jesus uma pergunta clara e exigem uma resposta igualmente precisa e pública. Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. João, em outros momentos do Evangelho, apresenta os judeus que exigem de Jesus uma afirmação clara da sua identidade. Para os sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, um pedido semelhante é feito durante o julgamento perante o Sinédrio. A resposta de Jesus é apresentada em duas etapas. Consideremos brevemente o texto da primeira, em que insere nosso texto litúrgico de hoje. Os judeus não entenderam a parábola do pastor e agora pedem a Jesus uma revelação mais clara da sua identidade. Em si, a razão de sua incredulidade não está na falta de clareza, mas porque eles se recusam a pertencer às suas ovelhas. Uma expressão semelhante de Jesus está em Marcos capítulo 4, versículo 11, e pode ser esclarecedora. A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo é proposto em parábolas. As palavras de Jesus são luz somente para quem vive na comunidade. Para aqueles que decidem ficar de fora, elas são um enigma intrigante. A incredulidade dos judeus, Jesus contrasta o comportamento daqueles que lhe pertencem e que o Pai lhe deu, mas também da relação com eles. A linguagem de Jesus não é imediatamente evidente para nós. De fato, comparar os fiéis a um rebanho nos deixa perplexos. Somos, em grande parte, alheios à vida agrícola e pastoral. A maioria do nosso povo vive na cidade. E não é fácil compreender o que o rebanho representava para um povo de pastores. Os ouvintes a quem Jesus dirige a parábola, por outro lado, eram um povo de pastores, entendiam muito bem. É evidente que a parábola deve ser entendida do ponto de vista do homem que compartilha quase tudo com o seu rebanho. Ele os conhece, ele vê todas as suas qualidades e todas as suas lacunas. Eles também experimentam a sua orientação, respondem à sua voz e às suas instruções. As ovelhas de Jesus escutam a sua voz. Não é apenas uma escuta externa, mas também uma escuta atenta, até a escuta obediente. Na fala do pastor, essa escuta expressa a confiança e a união da ovelha com o pastor. O adjetivo meu
não apenas indica a simples posse das ovelhas, mas destaca que as ovelhas lhe pertencem e pertencem a ele enquanto ele é o dono. Aqui também se estabelece uma comunicação íntima entre Jesus e as ovelhas. E eu as conheço, e não é um conhecimento simplesmente intelectual e às vezes superficial, mas no sentido bíblico de conhecer alguém, que significa, sobretudo, ter uma relação pessoal com ele, viver de alguma forma em comunhão. Um conhecimento que não exclui os traços humanos da simpatia, do amor, da comunhão da natureza. Em virtude deste conhecimento do amor, o pastor convida os seus a segui-lo. Ouvir o pastor também envolve discernimento, porque entre as muitas vozes possíveis, ele escolhe aquela que corresponde a uma determinada pessoa, Jesus. Seguindo este discernimento, a resposta torna-se ativa, pessoal e torna-se também obediência. Isso vem da escuta. Portanto, entre ouvir e seguir o pastor, existe o conhecimento de Jesus. E há tantas vozes que nos atrapalham, e você sabe disso. Você vai se deparar durante o seu dia com muitas vozes. Saiba identificar a voz do pastor. Saiba identificar a voz de Cristo. São Vítor. Ele era africano. Foi batizado ainda criança e, quando ficou adulto, ingressou no exército do imperador Maximiano. O destacamento de Vítor se estabeleceu em Milão, na Itália. Entretanto, o imperador exigia que todos os soldados, antes de irem para a batalha, oferecessem sacrifícios aos deuses pagãos do império. Os que se recusavam eram condenados à morte. Vítor, adivinha, se recusou, mantendo e reafirmando sua fé cristã. Ele foi levado ao tribunal e interrogado. Confessou a fé apesar de manter fidelidade militar ao imperador. Mesmo assim, foi encarcerado, permanecendo por 6 dias sem comida e sem água. Essa cadeia onde ficou ao lado da porta romana até hoje é tristemente conhecida como Cárcere de São Vítor. Findo deste prazo, Vítor foi arrastado pelas ruas da cidade. Foi severamente flagelado, mas manteve-se firme. Levado de volta ao cárcere, teve as feridas cobertas por chumbo derretido, mas o soldado africano saiu ileso do pavoroso castigo. Rapidamente, Vítor se recuperou e, na primeira oportunidade, fugiu da cadeia. Acabou descoberto, foi levado a uma floresta próxima e decapitado. Era o dia 8 de maio de 303. No lugar da sua sepultura foi erguida uma igreja. Aliás, há em Milão várias outras igrejas e monumentos erguidos em sua homenagem. Vítor é um dos santos mais amados e venerados pelos habitantes de Milão. É invocado como padroeiro dos prisioneiros e exilados. Por intercessão de São Vítor, nessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo, até amanhã.